Você já se sentiu completamente incapaz diante de um desafio? Já olhou para uma situação e pensou: isso é maior do que eu? Hoje, quero conversar com você sobre um encontro transformador entre Deus e um jovem inseguro. Um encontro que mudou não apenas a vida daquele rapaz, mas a história de uma nação inteira. Jeremias 1:7-9 nos diz: Mas o Senhor me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Pare um momento, respire fundo, permita que estas palavras toquem seu coração. 1. O confronto com nossas limitações. Jeremias tinha uma visão muito clara de si mesmo. Sou muito jovem, ele disse. Consegue sentir o peso dessa afirmação? Não era apenas uma observação casual, era uma declaração de incapacidade. Quantas vezes você já se definiu por suas limitações? Sou tímido demais. Não tenho estudo suficiente. Sou muito velho para começar algo novo. Sou jovem demais para ser levado a sério. Nossas limitações autoimpostas são como grades invisíveis que nos mantêm prisioneiros de uma versão menor de quem poderíamos ser. E o que é fascinante nessa passagem? Deus não nega a juventude de Jeremias. Ele não diz: não, você está enganado, você não é jovem. Porque Jeremias provavelmente tinha entre 17 e 20 anos quando recebeu esse chamado. Ele era jovem. Mas veja a resposta de Deus. Não diga que é muito jovem. Percebe a diferença? Deus não nega nossa realidade. Ele nega o poder que nossa realidade tem sobre o propósito dele. Você pode ser jovem, mas não é muito jovem para o que Deus quer fazer através de você. Você pode ser inexperiente, mas não é muito inexperiente para ser usado por Deus. Você pode sentir-se inadequado, mas não é muito inadequado para o chamado divino. Porque o chamado de Deus nunca foi baseado na sua capacidade, mas na disponibilidade do seu coração. Quais são as limitações que você tem repetido para si mesmo? Que rótulos você tem permitido que definam sua identidade e seu potencial? 2. A autoridade que vem de Deus. Observe o versículo 7. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Há uma autoridade impressionante nessas palavras. Deus não está sugerindo um caminho, Ele está estabelecendo uma direção. Não é uma proposta, é um comissionamento. Perceba que Deus não diz a Jeremias para criar suas próprias mensagens ou desenvolver sua própria filosofia. Ele diz: você dirá tudo o que eu lhe ordenar. Essa é a essência do verdadeiro ministério. Não somos chamados para ser originais, somos chamados para ser obedientes. Não somos chamados para impressionar, somos chamados para representar. Em um mundo obcecado por inovação e originalidade, há algo profundamente libertador em entender que nossa responsabilidade não é criar a mensagem, mas simplesmente entregá-la. Quando você entende que é um mensageiro, não o autor da mensagem, o peso da performance cai de seus ombros. A responsabilidade pelo impacto da palavra não é sua, é dele. Paulo entendeu isso quando disse em 1 Coríntios 2:4-5: Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você não precisa ser brilhante, você precisa ser fiel, você não precisa ser eloquente, você precisa ser obediente. 3. O medo que nos paralisa. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Por que Deus precisou dizer isso a Jeremias? Porque o medo é a resposta natural do coração humano diante do chamado divino. O medo sussurra: e se eles rirem de você? O medo questiona: e se você falhar? O medo adverte: eles vão te rejeitar. O medo ameaça: isso vai custar caro demais. E Deus conhece esse medo.
ele o vê antes mesmo que o expressemos. Por isso, ele já responde à objeção que ainda nem saiu da boca de Jeremias. Quantas vezes o medo tem impedido você de dar o próximo passo? Quantas oportunidades você deixou passar porque a voz do medo falou mais alto que a voz da fé? Em 2 Timóteo 1,7, Paulo nos lembra: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não vem de Deus. E se não vem de Deus, por que deveria determinar seus passos? Mas observe que Deus não apenas diz, não tenha medo, ele dá uma razão. Pois eu estou com você para protegê-lo. A cura para o medo não é a coragem. A cura para o medo é a presença. Não é sobre você ser forte o suficiente para enfrentar seus medos. É sobre você reconhecer que não está sozinho na batalha. O antídoto para o medo não é a ausência de perigo, mas a presença de Deus. 4. O toque que transforma. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Este é um dos momentos mais íntimos e poderosos da Bíblia. Deus não apenas fala com Jeremias, ele o toca. E não toca qualquer parte, toca especificamente sua boca, o centro de sua insegurança. O toque de Deus não é genérico, é específico. Ele toca exatamente onde você precisa ser transformado. Se sua luta é com as palavras, ele toca sua boca. Se sua luta é com a direção, ele toca seus pés. Se sua luta é com seus pensamentos, ele renova sua mente. E observe que esse toque vem com uma declaração: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Deus não apenas remove o obstáculo, ele implanta a solução. Ele não apenas cura a ferida, ele instaura um novo propósito. Isso me lembra Isaías 6:7, quando o anjo toca os lábios de Isaías com a brasa viva e diz: veja, isto tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seu pecado foi perdoado. O toque de Deus purifica, capacita e comissiona. Ele não apenas nos livra do que nos impedia, ele nos equipa para o que nos espera. 5. A capacitação que precede a missão. Note a ordem dos eventos aqui. Primeiro Deus capacita, depois envia. Primeiro ele toca, depois comissiona. Primeiro ele implanta suas palavras, depois espera que as proclamemos. Esta é uma verdade libertadora para qualquer pessoa que se sente chamada por Deus. Ele nunca te chama para algo sem te capacitar para isso. Se Deus te chamou, ele já providenciou tudo o que você precisa para cumprir esse chamado. Pode ser que você ainda não veja os recursos, mas eles já foram liberados no reino espiritual. Paulo entendeu isso quando escreveu em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra é iniciada por Deus. A obra é sustentada por Deus. A obra será completada por Deus. Você não precisa se desesperar pensando: como vou dar conta disso? A verdade é que você não vai, pelo menos não por suas próprias forças. Mas aquele que te chamou é fiel, e ele completará. 6. A palavra que não é nossa, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Essa declaração é profundamente significativa. Deus não diz: agora te ensino minhas palavras para que você as memorize. Ele diz: ponho em sua boca as minhas palavras. Existe uma diferença entre conhecer as palavras de Deus e ter as palavras de Deus em sua boca. Uma é informação, a outra é implantação. Uma é compreensão, a outra é incorporação. Uma acontece no intelecto, a outra acontece no ser. Jesus disse em João 15:7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permanecer nas palavras de Jesus não é apenas estudá-las ou memorizá-las, é permitir que elas habitem em você, que moldem sua identidade, que orientem suas decisões, que transformem seu caráter. Quando as palavras de Deus estão em nossa boca, não estamos apenas repetindo um script, estamos liberando autoridade espiritual.
Estamos falando palavras que carregam o próprio poder criativo de Deus. Foi por isso que Jesus pôde dizer em João 6,63: As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. 7. A jornada que começa com um sim. Todo esse encontro entre Deus e Jeremias aponta para uma verdade fundamental. O reino de Deus avança através de pessoas comuns que dizem sim para um Deus extraordinário. Deus não estava procurando alguém impressionante. Ele estava procurando alguém disponível. Deus não precisava de alguém corajoso. Ele precisava de alguém obediente. Deus não buscava alguém eloquente. Ele buscava alguém submisso. E ele ainda busca as mesmas qualidades hoje. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e sentindo que Deus está falando diretamente ao seu coração. Talvez você venha lutando com um chamado que parece grande demais, assustador demais, impossível demais. Quero convidá-lo a uma pausa agora. Feche seus olhos por um momento e imagine Deus estendendo sua mão para tocar exatamente aquela área de insegurança em sua vida. Aquele lugar onde você mais duvida de si mesmo. Aquela parte que você considera sua maior fraqueza. Pausa. Agora, imagine-o dizendo a você: não diga que é muito. Não tenha medo, pois estou com você. Estou colocando minhas palavras em você. Preencha aquele espaço com sua limitação. Muito jovem, muito velho, muito inexperiente, muito tímido, muito desqualificado. Oração pessoal. Senhor, hoje reconhecemos que somos como Jeremias, cheios de inseguranças, medos e dúvidas sobre nossa capacidade, mas também reconhecemos que Tu és o mesmo Deus que tocou os lábios daquele jovem profeta e o transformou em uma voz para nações. Toca-nos hoje, Pai. Estende Tua mão divina e alcança aquelas áreas onde nos sentimos mais inadequados. Remove nossas desculpas e implanta Tua palavra viva em nós. Perdoa-nos por todas as vezes em que permitimos que nossas limitações falassem mais alto que Tuas promessas. Perdoa-nos por cada oportunidade que deixamos passar porque o medo nos paralisou. Hoje escolhemos dizer sim ao Teu chamado, sim à Tua direção, sim ao Teu propósito, sim à aventura de seguir-Te, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho. Que sejamos não apenas ouvintes da Tua palavra, mas portadores dela. Que nossas bocas proclamem Tua verdade com poder e autoridade, não porque somos eloquentes, mas porque fomos tocados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Conclusão e chamado à ação. O que Deus está pedindo a você hoje? Que chamado Ele tem sussurrado em seu coração, mas você tem adiado por se sentir incapaz? Talvez seja a hora de parar de olhar para suas limitações e começar a olhar para a grandeza daquele que te chama. Talvez seja a hora de permitir que Deus toque aquela área de insegurança e implante sua palavra ali. Convido você a fazer 3 coisas práticas esta semana. Identifique sua desculpa de Jeremias, aquela limitação que você tem usado para adiar sua obediência. Memorize Jeremias 1:7-9 e repita-o em voz alta diariamente, substituindo jovem pela sua limitação específica. Dê um passo de obediência na direção daquilo que você sente que Deus tem te chamado para fazer. Lembre-se, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E hoje, Ele está estendendo sua mão para tocar você. Não permita que sua insegurança roube o que Deus quer fazer através de você, porque quando Deus toca, Ele transforma, e quando Ele fala através de você, o mundo ouve. Vamos juntos dar esse passo de fé. Que o Deus que tocou os lábios de Jeremias toque seu coração hoje e o capacite para tudo aquilo que Ele te chamou para ser e fazer. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.